Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. Saudações a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma nova playlist do Mundo de Gelo e Fogo. Este é o primeiro episódio da série especial sobre teorias das crônicas, criadas pela comunidade de fãs e oriundas dos livros ou mesmo da série e de outras produções derivadas. E como primeiro tema a ser abordado, julguei adequado falar a respeito desta que é uma das, se não a teoria mais famosa a circular pelos fóruns da comunidade. A grande conspiração dos mestres, os homens responsáveis por um grande número de aspectos administrativos das vidas das mais poderosas famílias dos Sete Reinos, e conhecidos entre seus desafetos como as Ovelhas Cinzentas. Antes de falar a respeito da teoria em si, é importante apontar alguns fatos sobre os mestres. Eles são os principais responsáveis por organizar o dia a dia dos castelos nos quais servem, por enviar e receber cartas em nomes de seus senhores, através dos corvos treinados pelos próprios mestres para voar entre castelos, o mais eficiente sistema de comunicação que se conhece nesse universo, e até mesmo por aconselhar os senhores e reis de tempos em tempos, exercendo influência sobre alguns dos mais importantes momentos da história de Westeros, estando em contato direto com homens e mulheres de poder em todos os momentos, inclusive em horas de grande vulnerabilidade ou violenta emoção, como o tempo de doença, partos e nascimentos e nas horas finais da vida, quando os nobres ditam seus testamentos e expressam suas últimas vontades. Tendo essa informação em mente, analisemos as informações apontadas por essa teoria. Sendo os mais proeminentes eruditos e estudiosos dos Sete Reinos, não é nenhuma surpresa que os mestres pautem seu trabalho em determinados métodos, baseados em observações empíricas e previsibilidade, buscando dar algum sentido absoluto ao mundo natural e serem capazes de criar postulados e leis que expliquem e prevejam as interações com o mundo que os cerca. Sendo assim, os mestres são famosos por apreciarem a constância e a previsibilidade em suas abordagens de todos os tipos de tema, e por não terem nenhum uso ou apreço pelo aleatório ou o metafísico, o que nos leva ao ponto central desta teoria. A mágica no universo das crônicas, bem como em qualquer outro universo fantástico, tem a tendência de quebrar completamente com a lógica empírica pregada pelos mestres, devido à sua natureza selvagem, indomável e imprevisível, tal como eram os dragões, os seres responsáveis por permitir a existência da magia neste universo. Não é segredo para ninguém que, após a condenação se abater sobre a Península Valeriana, quase todos os dragões existentes foram exterminados com a própria Cidade Franca, e os principais sobreviventes à catástrofe foram os dragões em poder da Casa Targaryen, que havia escapado de Valíria apenas 12 anos antes do cataclisma, evitando assim sua própria destruição. A quando da conquista de Aegon e a unificação dos reinos, os dragões Targaryen eram tidos como os últimos ainda vivos em todo o mundo conhecido, e ao longo do século que se seguiu, foram a maior arma de guerra e o principal trunfo da nova Casa Real para se manter no poder. No entanto, entre os anos de 129 e 131, a Grande Guerra Civil da Dança dos Dragões, a maior em toda a história dos Sete Reinos, assistiu às mortes de 2 dezenas dos dragões Targaryen, o que representou uma catástrofe aos prospectos de poder da Casa Real pelos anos vindouros. O monarca a emergir do período de caos foi Aegon III, o filho sobrevivente da rainha Rhaenyra, notório desde aqueles tempos por seu profundo terror aos dragões, após ter testemunhado sua mãe sendo devorada viva por uma das criaturas. Sendo assim, desde o início de seu reinado, ele ordenou que as bestas sobreviventes fossem mantidas a ferros durante todos os momentos, nas profundezas do Fosso dos Dragões, a estrutura construída a mando de Maegor I para abrigar os dragões de sua casa. Isso fez com que os últimos dragões da Casa Targaryen tivessem um final tremendamente melancólico, não sendo maiores do que animais domésticos e apresentando severos problemas de má formação, com a última das bestas falecendo no ano 153. De acordo com a sabedoria popular que passou de geração em geração, isso causou o retardamento do processo de crescimento das criaturas, pois espaços confinados como aquele limitariam o desenvolvimento dos dragões, que precisariam de grandes espaços abertos para atingir todo o seu potencial.
No entanto, vale apontar que os dragões de Daenerys Targaryen, um século e meio mais tarde, passariam pelo mesmo tipo de tratamento, sendo confinados nas profundezas da Grande Pirâmide de Meereen por serem considerados por ela muito perigosos e imprevisíveis para serem deixados livres. E isso não retardou seu crescimento ou o desenvolvimento de suas habilidades, o que nos conduz à primeira grande pergunta central do tema. Se os dragões de Daenerys não foram retardados pela clausura, o que causou a contenção das bestas de Aegon? Estaria a sabedoria popular enganada quanto aos motivos que levaram os dragões do fosso a definharem? Teria sido outra a causa de seu lento declínio? Existe uma suspeita latente desde aqueles tempos, de que o ódio de Aegon pelas criaturas talvez o tenha levado a secretamente envenená-las, o que explicaria seu declínio e desaparecimento, e tal rumor foi tão espalhado que rendeu ao monarca para sempre a alcunha de A Desgraça dos Dragões. Mas teria sido Aegon o verdadeiro responsável por tal envenenamento? Teria sido ele meramente conivente com outros administrando o veneno, ou teria sido tudo uma arquitetação dos mestres da Cidadela, que já eram então uma ordem poderosa e influente? Vamos analisar mais alguns fatos para chegar a uma conclusão mais clara. Na introdução do quarto livro das Crônicas, O Festim dos Corvos, o leitor trava contato pela primeira vez com a figura de Arquimestre Marwyn, um erudito diferente de todos os demais dentro da sua ordem. Enquanto a maioria esmagadora dos mestres e arquimestres desconsideram completamente o estudo do oculto, e apenas um em cada 100 deles sequer se preocupa em buscar forjar este elo, o elo de aço valeriano que representa o estudo dos mistérios superiores, a terminologia adotada pela Cidadela para a magia e o metafísico, Arquimestre Marwyn seguiu sempre na direção oposta, ganhando entre seus pares o apelido de O Mago, e tendo se especializado no estudo da feitiçaria e dos antigos conhecimentos ocultos perdidos, especialmente a magia de fogo valeriana, que se perdeu em grande medida com a queda da própria Valíria. Naturalmente, isso faz com que Marwyn seja visto como a ovelha negra da ordem, e ele, por sua vez, despreza seus pares como ovelhas cinzentas, muito temerosos para lidar com o verdadeiro poder contido nas artes mágicas. O mago é a principal fonte de informações que corroboram a teoria que exploramos agora, a começar pelos próprios dragões. Ele é visto questionando Samwell Tarly pouco após sua chegada à Cidadela. Quem você acha que matou todos os dragões da última vez? Pergunta. Galantes matadores de dragões armados com espadas? O mundo que a Cidadela está construindo não tem lugar para a magia e a profecia ou para velas de vidro, e muito menos para dragões. A fala do mago parece corroborar que os mestres teriam sido os grandes responsáveis por ceifar as vidas dos últimos dragões Targaryen durante o reinado de Aegon III, e é preciso lembrar que Marwyn, sendo ele um arquimestre da Cidadela, pode ter tido acesso a documentos e conhecimentos proibidos ao público leigo, sendo um iniciado da ordem e um dos homens do alto escalão dentro da Cidadela. Além disso, Marwyn também nos fornece um indicativo de que tal ato poderia fazer parte de um plano muito maior, orquestrado pelos mestres, para criar um mundo livre de toda a magia e de todo conhecimento críptico, pautado na destruição dos últimos dragões que são as fontes de magia neste universo, para fazer emergir das cinzas um novo mundo baseado exclusivamente na razão e no empirismo, valores que, como vimos no início do vídeo, são centrais e muito estimados para os mestres. O Arquimestre então vai mais além, alegando a Sam que, no caso de Mestre Aemon, antigamente um membro da família Targaryen, portadora do sangue do dragão que a Ordem desejava a todo custo limar do planeta, ter chegado à Vila Velha ainda com vida, não demoraria muito para que os mestres orquestrassem sua morte. O motivo é o sangue, diz Marwyn. Não poderiam confiar nele, não mais do que eu posso. Tal afirmação nos leva ao próximo ponto na grande conspiração. O objetivo não era tão somente se livrar dos dragões em si, mas também de toda a linhagem do sangue do dragão. No quinto e último livro das Crônicas publicado até o momento, A Dança dos Dragões, a senhora viúva Barbary Dustin, de Vila Acidentada, divide diversas informações curiosas em seus diálogos com Fëdor, a versão quebrada e subserviente de Theon Greyjoy, a serviço da Casa Bolton. Lady Dustin revela seu mais absoluto desprezo por toda a classe de mestres, afirmando que não são dignos de confiança, e que o antigo Lord Rickard Stark era um dos senhores manipulados constantemente por seu mestre, embora estivesse longe de ser o único.
De acordo com a senhora, foi Mestre Wallace o principal responsável por forjar a aliança de Correrio e Winterfell através do casamento de Brandon Stark com Catelyn Tully, que nunca chegou a ser concretizado devido à sua morte, mas foi reinterpretado em uma união de Catelyn com o irmão de Brandon, Eddard, o novo Senhor do Norte. Segundo Lady Dustin, os mestres fazem todo o possível para esconder seus nomes de família após conseguirem suas correntes, para que ninguém de fora da ordem suspeite de suas agendas pessoais ou dos motivos que os levaram a manipular seus senhores, mas que ela fora capaz de traçar a origem de Mestre Wallace, e que seu nome original antes de integrar a ordem era Wallace Flowers, tendo sido o bastardo de uma união clandestina de um arquimestre de Vila Velha, o que significaria que estava agindo por debaixo dos panos em nome de interesses maiores da cidadela. Ademais, Lady Dustin revela também a Fedor que Lord Rickard, mais uma vez sob influência de Mestre Wallace, teria certas ambições ao sul do Gargalo, e que a aliança nupcial com Correrio seria apenas o primeiro passo em um plano maior, com o objetivo de se lançar em revolta aberta contra os Targaryen. E de fato, entre o casamento de Brandon e o envio de Ned até o Ninho da Águia, para ser criado como protegido de Lord Jon Arryn ao lado do herdeiro de Ponta Tempestade, Robert Baratheon, Lord Rickard se encontrava em uma excelente posição para negociar suas alianças com essas grandes casas para arquitetar seu plano de rebelião. Sendo assim, durante os anos que se seguiram às terríveis mortes de Rickard e Brandon na corte real, muitos especularam que, na realidade, Aerys II teria sabido das maquinações do Senhor Nortenho de antemão, através da rede de espiões mantida por seu mestre dos murmúrios, Lord Varys, e que a execução do Lorde e de seu herdeiro teria sido, na realidade, sua punição pela revolta planejada, ao invés de mais uma atitude louca e impensada do monarca. Aerys não só não estava agindo por pura paranoia, como tinha também a intenção de enviar com tais mortes terríveis uma mensagem muito clara ao reino, que aquele seria o destino de qualquer um que ainda pensasse em se revoltar contra seu governo. Eventualmente, no entanto, a cadeia de eventos que se seguiu às execuções acabou por desencadear a rebelião de Robert, iniciada pela desobediência de Jon Arryn a uma ordem real expressa. Mas para efeitos deste vídeo, não podemos deixar de nos perguntarmos: estaria Lord Rickard agindo por conta própria ou teria sido ele, de fato, apenas um fantoche nas hábeis mãos de um mestre agindo nas sombras em nome dos interesses de sua ordem? Seria a revolta planejada apenas resultado da indignação de uma grande casa contra o Trono de Ferro ou um plano bem orquestrado para dar um fim em definitivo a todos os traços e vestígios da magia de fogo valeriana através da erradicação dos últimos membros vivos do sangue do dragão? Para além dessas informações, convém retornar mais um momento ao Arquimestre Marwyn e à sua interação com Samuel Tarly no quarto livro. Ao ser informado sobre a morte de Mestre Aemon, que seria um tutor natural para Daenerys Targaryen em sua jornada de retorno ao Westeros, o Arquimestre não perde tempo em partir de seus aposentos na cidadela para embarcar no navio Vento de Canela, em direção à Baía dos Escravos, alegando que necessitava atingir a jovem rainha o mais rápido possível, para ensiná-la tudo aquilo que pudesse sobre a magia de fogo e sobre os dons que ela ainda não compreendia bem, antes que as Ovelhas Cinzentas, em sua sanha de erradicar todos os traços de magia do mundo, pudessem por sua vez enviar um agente que a interpelasse e, possivelmente, se livrasse dela e de suas criaturas de uma vez por todas. A urgência de Marwyn serviria como mais um indicativo de que existe, de fato, uma grande conspiração subjacente por parte da Cidadela para criar e manter um mundo novo, onde o transcendente simplesmente não tem lugar. Qual é a sua opinião sobre a grande conspiração dos mestres? Você acredita que os eruditos da Cidadela de fato desprezam todas as formas de artes mágicas e planejam se assegurar de que o mundo se veja livre de toda a magia? Acha que existe, de fato, crédito para tais alegações dentro da narrativa? Fique à vontade na seção de comentários abaixo para deixar suas impressões e reflexões sobre o tema. E se apreciou o que acaba de assistir, por favor não deixe de curtir o vídeo e de espalhá-lo entre seus amigos fãs das crônicas e em grupos e páginas sobre o tema, para provocar algumas discussões interessantes. E nos vemos no próximo vídeo.